Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e vim aqui apresentar para vocês, no meio das minhas férias, um livro delicioso que a gente leu lá em outubro de 2029, no Literário número 14. Foi a nossa estreia de Sherlock Holmes, um estudo em vermelho, de Arthur Conan Doyle. Nessa história, o autor apresenta pra gente o personagem Sherlock Holmes, é a primeira aventura de Sherlock Holmes e o Dr. Watson. Vocês vão ouvir ao longo do episódio que também tem um seriado muito legal que adaptou essa história. E eu não quero contar demais porque senão perde a graça do episódio. A gente gravou lá com o Paulinho, com a Adriana, e eu estava na gravação, e a Carol Simão. Lembrando que em agosto de 2019, sim, esse foi mais um livro que a gente mandou no plano Peixe Grande lá do Clube Ictus. Então não perca mais tempo, assine logo o seu plano para não perder os próximos livros, que se no passado a gente mandou livros tão legais assim, é certeza que a gente vai continuar mandando livros de cada vez melhor qualidade. Lembrando que a partir do dia 25 de janeiro, a gente vai ter uma grande novidade, que é o Literário fazer parte da grade oficial aqui do Ictus Podcast. Então basta que você assine o nosso feed em qualquer aplicativo de podcasts aí, que uma vez por mês vai pintar no seu aplicativo aí o episódio literário junto com o pessoal do Irmãos.com. Aproveitem então mais um episódio e conheçam Sherlock Holmes, um estudo em vermelho. Podcast Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com Literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que com certeza vai confundir o livro com a série com o livro, eu quero ver. Ah, não vou confundir mesmo, meu amor. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Tan, que olha só, ele já tem altura de assassino. Eu tenho a altura do Sherlock Holmes. Já está a altura do assassino. Ah, certo. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Carol. Eu não tenho nenhuma ideia, então a única coisa que eu vou fazer é pegar o personagem da história e dizer algo do tipo: será que alguém seria capaz de se vingar pela morte da Carol? É o mínimo que você espera, né, Carol? É, exatamente. Pelo menos uma pessoa, né? Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Paulinho. E conforme eu ia lendo Sherlock Holmes, quando ele descrevia o Sherlock, eu só pensava no Paulinho. Por quê? Nossa, gente, por quê? Porque Alto, você é... nariz fino. Você é alto que nem ele, magro que nem ele. Ah, é verdade. E sempre tem um Watson do seu lado. Sou eu que banco, né? É da mancada. E é isso aí, nós estamos aqui pra discutir, pra falar, não sei se tem muito o que discutir, mas pra contar um pouquinho da nossa experiência do livro do Arthur Conan Doyle, Um Estudo em Vermelho, a Gênese de Sherlock Holmes e Watson. Pelo menos é o que diz aqui na quarta capa. É a primeira história dele. O Arthur Conan Doyle escreveu 60 histórias do detetive mais famoso do mundo. Esse é o nosso primeiro contato com ele e a gente vai falar sobre isso no episódio do mês do podcast Irmãos.com Literário. Viu? Só uma pergunta. Foi a primeira vez que eu li sobre a história do Sherlock Holmes. E vocês também? Sim. Eu já tinha lido metade da obra, que eu tenho a coleção completa dele. Não foi metade. Assim, que eu tenho bem lembrança, eu li o primeiro tomo inteiro, mas o que eu tenho memória mesmo é o Signo dos Quatro. Mas assim, memória mais ou menos. Se eu for ler de novo, eu acho que eu vou aproveitar tudo de novo. Essa é a minha história. Eu nem sei qual é a ordem. Eu comecei Candace Baskervilles, nunca terminei, mas eu era muito criança, então eu acho que eu não tava pronto
pronto pro livro ainda. Esse aqui é a primeira história, né, que ele escreve quando apresenta o Sherlock Holmes. É interessante porque sempre que a gente conhece a história do personagem, eu sempre gosto de voltar pra origem e entender a primeira vez que foi escrito sobre aquele personagem, né, pra gente entender como que a personalidade, como que o personagem ele é construído, ele é montado pelo autor. Então, assim, a gente vê algumas explicações mais do contexto do Sherlock Holmes, mas a gente não vê muito, né? Não tem, assim, a origem dele, né? Não é um livro de origem. Ele já tá em atividade, é como se ele já fizesse parte de um universo que existe há muito tempo e a gente conhece ele no meio de uma atividade. Então, o que eu acho legal é porque, assim, ele já chegando no livro, mas é quando o Watson conhece ele. Então, a gente conhece o Sherlock a partir do olhar do Watson. Então, isso é muito legal, porque, assim, pro Watson era um cara que um amigo dele ia apresentar e os dois foram dividir um apartamento juntos. E aí, ele foi descobrindo quem que era o Sherlock, como que era o Sherlock e tal. E pra mim, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que sempre quando eu assistia série, filme, alguma coisa falando sobre o Sherlock Holmes, eu achava o cara super inteligente, o cara animal, fantástico, e que ele devia saber de tudo, assim, qualquer coisa que você perguntar pra ele, devia saber sobre algum assunto e tal. E é interessante que logo de cara isso já é quebrado no livro, né? Ele não sabe de coisas muito simples, assim, tipo o movimento de translação da Terra, né? Nossa, esse era um E trecho ele que eu fala que isso não separei vale a pra ler. pena. Ah, então, eu também separei, coloquei um post-it aqui pra ler, porque eu achei essa parte muito sensacional, Nossa, eu tenho cara. muita Mas é coisa de risada maluco isso, né? Tipo, eu não preciso saber de tudo, eu só preciso saber o que vai ser útil pra mim, assim. Eu não quero que a minha mente seja ocupada por coisas que eu nunca vou precisar. Eu só quero me concentrar naquilo que realmente me Tem interessa. curso até interessante, só que até o momento onde você diz o que é útil e inútil, né? Exato. Então, isso que é perigoso. Mas é interessante porque o Watson ficou falando pra ele assim, cara, mas como você não sabe, né? Como você não conhece os movimentos da Terra e tal? Isso é importante, você tem que saber. E aí ele falou, não, eu não preciso saber. E ele fala, mas por que você tá espantado? Aí ele pega e fala assim, entenda, explicou ele. Considero que o cérebro de um homem é originalmente como um pequeno sótão vazio, que temos de encher com os móveis que escolhemos. Um tolo recolhe todo tipo de trastes que se depara, de modo que o conhecimento que lhe poderia ser útil fica atravancado, ou na melhor das hipóteses, misturado com muitas outras coisas, de modo que ele tem dificuldade de localizá-lo. O trabalhador competente, porém, é muito cuidadoso com relação ao que leva para o seu cérebro /sótão. Não guardará nada lá, a não ser que as ferramentas que possam ajudá-lo em seu trabalho, mas dessas tem grande sortimento e todas na mais perfeita ordem. É um erro pensar que o quartinho tem paredes elásticas, que pode expandir até qualquer medida. Acredite que chega uma hora em que, para cada novo conhecimento, você esquece alguma coisa que sabia antes. É da maior importância, portanto, não ter fatos inúteis, expulsando os úteis. Muito bom. Aí é engraçado que o Watson continua, mas o sistema solar, ele não precisa saber. É muito bom, mas é uma grande besteira, né? Vamos concordar. Não acho. Não, isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. O conhecimento ele tá todo conectado, sabe? Você não consegue destacar uma parte do conhecimento. Não só isso, mas assim, pra ele parece inútil saber do movimento de translação da Terra, mas isso tá conectado a muitos outros conhecimentos que você precisa ter na vida, entendeu? Então, mas o que eu achei sensacional não foi nem tanto a quantidade de móveis. Ele fala, né, que, porque daí pra acrescentar um tem que tirar outro. Mas é que ele fala assim, que se sua sala tá bagunçada, eu vejo, por exemplo, aqui em casa, tipo, eu fui pegar o livro lá no meio da bagunça, tava difícil de achar. Então, porque assim, a gente tem tanta coisa às vezes que tá tão, com uma disposição tão zoada, que você tem dificuldade de achar. Você acha, mas Fisicamente faz sentido, mas o nosso cérebro não é assim, sabe? É diferente. Igual o Mark Zuckerberg, né? Ele fala que ele usa a mesma roupa todos os dias porque ele não quer gastar uma decisão do dia escolhendo roupa. É outra grande besteira. A gente não tem um número de decisões por dia pra tomar, sabe? O nosso cérebro é diferente. Ele não age desse jeito físico como a gente entende as coisas. Mas agora, se eu quiser parar de perder tempo e escolher roupa, tipo, quando eu trabalhava fora tinha uniforme, eu adorava, porque eu não tinha que pensar isso. Sim. Você ganha tempo, mas não a justificativa dele de que a gente tem uma certa quantidade de decisões que a gente consegue tomar por dia, depois o cérebro não dá mais conta, sabe? Mas eu achei brilhante e genial a ideia do Sherlock Holmes. Genial. Eu ouvi essa semana no rádio um especialista falando se é bom ou não ter escolhas e se traz felicidade. Esse era o argumento. Aí ele falou, se você vai no mercado comprar um cereal e tem só uma marca, você fica triste, não satisfaz você. É tipo o supermercado do dia, né?
É isso. Aí ele falou, olha, por exemplo, ele deu um contra-exemplo. Ele falou, mas se você tem muita escolha, você também não fica feliz, você fica triste. Aí ele deu um exemplo de uma foto de um supermercado nos Estados Unidos que ele foi, onde tinha um corredor inteiro de supermercado só com marcas Só diferentes de cereais. Aí ele falou, cara, isso a gente não dá conta de escolher, porque aí ele tem todo um cálculo lá que ele falou, olha, o ideal é que você tenha até 5 escolhas, porque mais do que isso, a sua escolha para de ser algo, eu vou escolher o melhor, pra algo do tipo, eu acho que eu poderia ter escolhido melhor do que o que eu escolhi. Aí eu sempre vou falar, putz, eu escolhi mal. Tipo, você vai num restaurante, ele dá o exemplo do restaurante que tem um cardápio muito grande, que é ruim. Que aí sempre um amigo pede um prato melhor do que o que você pediu e você não isso, cara. Mas aí, por exemplo, em comunicação a gente faz isso também, sabe? Se tem uma proposta pra apresentar pra cliente e tal, geralmente eu faço 2 artes. Eu apresento a arte que o designer fez e uma arte que eu fiz. Porque daí é óbvio que ele vai escolher a do designer. Daí ele vai falar, nossa, essa tá muito boa. Se eu tivesse apresentado só do designer, ele ia falar, mas você não tem outra opção pra me mostrar? Não tinha padrão de comparação, né? Mas Então, isso é princípio de marketing também, né? Isso que o Tan falou, da quantidade de opções e tal. É diferente que o nosso cérebro, né, amor? Não, faz sentido. O nosso cérebro faz sentido isso por causa dessa questão emocional que envolve, né? Mas estamos falando do Sherlock Holmes e foi uma grande besteira que ele falou sobre o tamanho do cérebro. Isso. A gente não falou que o narrador do livro é o Watson, né? Watson. Sim, exatamente. Ele que conta a história, é como se fosse um journal dele, né? Exatamente, é um diário dele, né? E aí a gente vai contar a história aqui, mais ou menos? Vamos dar um preâmbulo. Então, pra quem não sabe, o Dr. John Watson, ele não é refugiado. Ele é um ex-médico do exército. Veterano da guerra. Pronto, ele é um veterano da guerra e aí ele volta pra Londres e ele tem que procurar um lugar pra morar, porque ele não tem condições de pagar um lugar muito caro. E aí eu achei muito legal porque ele encontra um amigo dele e esse amigo dele fala, pô, você é a segunda pessoa que me pergunta sobre um lugar pra alugar e com quem eu ia conseguir alugar. E aí tem toda a explicação e é onde ele conhece o Sherlock Holmes. E eu não sei vocês, mas na hora eu lembrei do Sheldon Cooper, daquela série The Big Bang Theory. Sim, É verdade. Muito. Porque aí ele fala assim, olha, eu vou te apresentar ele, mas é por sua conta e risco. Aí ele, mas por quê? Eu só tô te avisando, tá bom? Só tô te avisando que esse cara, ele é diferente, não é todo mundo que gosta dele. E aí o Watson fica, mas por quê? E aí quando a gente conhece o Sherlock Holmes, na hora, eu vi ali o Leonard como o Watson e o Sherlock Holmes como o Sheldon Cooper. E durante todo o livro, era o Sheldon ali escrito em todos os detalhes. E aí, depois eu fui pesquisar e os autores da série The Big Bang, eles se basearam muito no Sherlock pra construir o personagem do Sheldon. Olha que da hora, não sabia não. Que muito da hora. bom. Então. E aí foi muito legal essa construção, né? Ele é tão inteligente quanto, né? Tem as mesmas manias e tem o sidekick dele, né? Que é o amigo que ajuda a trazer ele pra realidade. Bem interessante. Exatamente. Cara, eu achei fantástico, um pouquinho depois desse trecho que a Adri leu, a lista do muito bom. do Watson. Porque o Watson é todo metódico, né? Então ele anota tudo, aí ele bota, eu vou ler essa lista que é muito boa. Sherlock Holmes, seus limites. É o nome da lista dele. Número 1. Conhecimento de literatura. 0. Conhecimento de filosofia. 0. Conhecimento de astronomia. 0. Conhecimento de política, fraco. E é legal que ao longo da história isso vai sendo demonstrado, né? Alguns fatos que vão acontecer. Conhecimento de botânica, variável. Versado em belladonna, ópio e venenos em geral. Não sabe nada de jardinagem prática. E assim, o Sherlock Holmes, ele é viciado, né? Não sei se fica tão claro nessa história, mas conforme as outras foram andando, tem várias vezes que o Watson chega no apartamento e ele tá loucaço, assim. Ah, é? Eita. Nessa história só fala do charuto, não trata né? muito. Nesse eu não ele percebi. é viciado em ópio. Ah. Não, ele tem sutileza só, mas é porque eu já sabia disso, mas é interessante notar. Tanto que na apresentação ele já fala se o violino incomoda e se incomoda o fato dele ficar parado letárgico muito tempo. Isso é verdade. Rapaz, eu achava que era só uma mania de louco. Não, é porque ele tá drogado mesmo. Caramba! E no seriado tem uma sacada disso, porque a Scotland Yard vem zoar ele pra tentar procurar drogas e ele fica todo preocupado, vão achar
achar, porque tem, entendeu? Olha só. Entendi. Mas enfim, seguindo na lista. Conhecimentos de geologia, prático, mas limitado. Distingue diferentes tipos de solo num relance. Após caminhadas, mostrou-me salpicos em suas calças e me disse, com base em sua cor e consistência, em que parte de Londres os recebera. Nossa. Conhecimentos de química profundo, conhecimentos de anatomia, preciso, mas assistemático. Conhecimento de literatura sensacionalista, imenso. Parece saber cada detalhe de cada horror perpetrado no século. Toca violino bem, é perito em single stick, boxeador e espadachim. Tem bom conhecimento prático do direito inglês. Cara, muito engraçado. É bom que assim, né, meu? construiu a ficha do personagem no primeiro livro, né? A partir daí você exatamente. sabe pra onde ele vai. Eu fico imaginando um colega, gente, de quarto ficar fazendo listinha sobre o outro. Viu? Você que leu os outros livros, Tan, todos os livros são contados pelo ponto de vista do Watson. Não li todos, mas os que eu li são. E é interessante porque tem cenas em que o Sherlock tá sozinho e o Watson descobre só muito depois o que foi que aconteceu. Assim, de repente ele chega com um milagre nas mãos e ele fala, e aí? É legal esse ponto de vista, assim, é um narrador-personagem que não é onisciente, Não é né? onisciente. Isso é legal. Porque você entra na história junto com ele, né? Isso, você vive a história e se surpreende com o Sherlock junto com as surpresas do Watson. Isso é muito bacana. Tanto que quando são outras histórias contadas, são contadas meio que na terceira pessoa, assim, né? Como a outra pessoa está contando mesmo, né? Tipo, ele está repassando um relato que ele ouviu. A segunda parte do livro inteiro é em terceira pessoa, narrador onisciente. Acho que vale a gente falar um pouco da estrutura do livro, né? A Exato. primeira metade do Isso que eu ia livro falar, é a aventura dos dois, acontece um assassinato, o Sherlock Holmes é chamado. Abre um parênteses aí, só pra dizer que o Sherlock Holmes, ele era um detetive consultor, voluntário. É o único no mundo, né? O único do mundo. Voluntário, gente, isso é muito bizarro. Ele fazia Recebe isso porque muito. ele amava fazer isso. Como que ele ganha dinheiro? Ah, que ele tem um emprego, né? O ser detetive pra ele é um hobby, né? Isso. Ele trabalha com produtos químicos, né? Até quando o Watson conhece ele, ele tá absorto no trabalho, né? É, por isso que ele é viciado em drogas, faz sentido. Ele pode produzir suas próprias drogas. Ele é consultor da Scotland Yard. Então, quando a Scotland Yard tem alguma coisa que não consegue resolver de jeito nenhum, chamam ele e nunca dá o crédito E pra ele, nunca né? dá o crédito. Exato. Isso E é aí muito o legal. crédito fica pros investigadores e ele não tá nem aí pra isso também. Ele não faz por isso, né? Ele faz pelo simples prazer de chegar à conclusão, Não, né? e é engraçado que a investigação começa com ele falando isso com o Watson e termina pra ele falando a mesma coisa com o Confirmando, Watson, né? cara. Fechando o círculo. Isso foi somente para a glória da Scotland Yard, olha aí. E ele feliz, eu já até imagino a cara dele rindo. Eu falei, nossa, ele nem pede, né, os louvores por isso. Mas continua, tá? Bom, aí acontece um assassinato. A Scotland Yard tem dois, não são detetives, né? Que são... São investigadores, né? dois investigadores. Eu só lembro o nome do Lestrade, vocês lembram o nome do outro? Gregson. Gregson. Tá. E aí eles vão começar a consultar o Sherlock Holmes, que aí, pra quem tá entrando na história, isso já aconteceu várias vezes, não vai ser a primeira vez. Mas pra visão do Watson, é a primeira vez que ele vai acompanhar isso. E um não gosta do outro, mas os dois consultam o Sherlock. Então eles Isso. confiam muito na opinião dele. Eles estão competindo entre si e usando o Sherlock pra chegar às suas conclusões. Exatamente. Assim, a história passa numa época de carruagens, esse tipo de coisa, assim, em Londres. Então não é a época atual. E aí ele vai lá e, tipo, é aquela cena que todo mundo já imagina, né? Ele chega na cena do crime e só de chegar lá pra dentro ele já tem metade do crime resolvido na cabeça dele. E ninguém enxerga nada e tudo ele enxerga. E aí, conforme o livro vai andando, ele vai explicando as coisas pro Watson. E é legal que ele deixa os dois investigadores irem pros caminhos errados. Ele Pra deixa, concluir, cara, ele vão deixa. resolver, e aí ele fala, então você achou isso aí? Que interessante, né? Não, e é engraçado que o Watson olha pra ele do tipo, nossa, mas isso que o Lestrade tá falando faz muito sentido. E aí eu consigo imaginar no livro a cara dele, sabe? Tipo, aqueles gifs do Homem de Ferro virando o olhinho pra cima, assim, deixa ele lá. Não, mas isso faz muito sentido, isso aí. Ele tá bom, se você acha que... E aqui eu queria abrir outro parênteses, que é o do paralelo com a série inglesa, aquela que tem 1 hora cada episódio e tal. Eu só assisti o primeiro, é uma série que eu tô querendo assistir há muito tempo, e a gente assistiu o primeiro capítulo sabendo que era relacionado com esse livro, que chama Um Estudo em Pink, inclusive, né? Um estudo em rosa. E o brilhantismo da adaptação da série é que eles conseguem pegar a mesma história, contextualizar pros dias atuais e ainda assim inverter muitas das coisas que acontecem. Por exemplo, tem a questão do hash, né? Que na série está escrito no chão e no livro está escrito na parede. Aí, no livro, o investigador tira a conclusão de que ele estava tentando escrever Raquel e conseguiu escrever só o hash, faltou o L. E o Sherlock fala, não,
Não tem nada a ver. Isso é vingança em alemão. Na série é exatamente o contrário. O investigador chega todo feliz dizendo que descobriu que Hashi é vingança em alemão e ele fala, não, ele deve estar tentando escrever o nome de uma mulher chamada Raquel. Você fala, caramba, cara, que genial isso. E os dois encaixam nas duas histórias, né? Exatamente. Sim, É muito bem legal. feito isso. Isso acontece várias vezes, né, durante a série. Porque, na verdade, eu assisti a série antes de ver o livro. O interessante é que você não estraga nem a experiência do livro, nem da série. Então Isso. você tem uns micro spoilers de uns dois lados, você percebe que é um inspirado no outro. O próprio nome já dá indícios disso, porque ele troca o estudo em vermelho pro estudo em pink, né? Uhum. É, porque no livro é um homem que tá morto. E na série é uma mulher Isso. que tá morta. Tem tudo isso. E ela tava vestida de rosa, né? É, a série é Amada, genial rosa, nessa tudo é adaptação, rosa, porque é. pega essa história, né, do século retrasado. E eles trazem pra história acontecer nos dias atuais, né? Exato. E eu acho que a escolha dos personagens e a atuação, tanto do Sherlock quanto do Watson, foram sensacionais no Sim. seriado. assim. Os dois são muito bons, né? E a direção é muito boa. É uma adaptação muito feliz mesmo, assim. Agora eu quero continuar assistindo a série, que é uma que eu quero assistir há muito tempo. E a gente deixava em segundo plano e agora vamos dar prioridade. Como você falou que o Sherlock chegou lá na cena do crime e logo ele já foi matando de 100% de coisa que ele precisava saber pro crime, 80% já tava na cena do crime. E é interessante porque depois o Watson fala, nossa, mas como que você descobriu tanta coisa assim tão rápido? Ele fala, olha, explicar pra você como que eu entendi é muito difícil, mas eu vou tentar explicar pra você, porque meu cérebro é muito rápido nesse sentido. Aí ele pega e explica, por exemplo, por que que quando ele conheceu o Watson, ele já fala assim, e aí, voltou faz muito tempo do Afeganistão? Daí, tipo, como assim você descobriu que era do Afeganistão, sabe? É. E aí ele fala, não, e aí, tá vendo como que eu descobri que você era do Afeganistão? Porque você tem um ar inteligente, então você deve ser médico. E voltou de lá. E você tá bronzeado, mas os punhos estão brancos. Então quer dizer que você usou um uniforme grande. Você manca, então deve ter sido um acidente de guerra. E aí, cara, você fica, nossa, muitas explicações pra um lapso de segundos no cérebro dele, né? E são Exato. coisas todas óbvias, né? Que é só juntar as peças mesmo, né? Mas já pensou que a gente faz a mesma coisa? Obviamente não com crimes, mas às vezes a gente olha pra uma pessoa e a gente consegue fazer uma associação tão rápida de, sei lá, tipo, eu consigo associar o Paulinho tão rápido ao Impulso e a Adri ao Vocari, sabe? Porque eu conheço essas informações de vocês e o meu cérebro trabalha tão rápido por eu conhecer que eu chego a essa conclusão. Então não é tão impossível. Ele até fala depois, né, do pensamento analítico. E é louco porque, assim, é aquilo que você falou mesmo, Carol. Não é nada muito absurdo, sabe? Do tipo, nossa, meu, que forçação, que personagem forçado. sim. Como ele adivinhou tudo isso? E não, cara, tava tudo lá na cara, E tem né? muito a ver com a genialidade do próprio Arthur Conan Doyle, né? Que consegue Sim. encaixar isso de maneira que fique verossímil, né? Que a gente consiga acreditar que aquilo foi possível ser concluído nesse lapso de tempo tão curto. Só pra exemplificar pro pessoal como que o raciocínio dele é muito rápido e que, na verdade, a gente também conseguiria fazer se a gente prestasse um pouquinho mais de atenção, a palavra reishi, né? Não sei como é que fala. Tava escrito na parede, ele bateu o olho e aí ele olhou pro chão, olhou pra parede e falou, o assassino tem mais de 1,80 m de altura. Daí, tipo, ué, por quê? Ué, porque ele só conseguiria escrever na parede com aquela altura e o tamanho das passadas da marca no chão é passadas de pessoas que têm mais de 1,80 m de altura. É, ele fala que a gente tem o costume de, quando vai escrever na parede, escrever na altura Na dos altura olhos. dos olhos. Isso é bem legal porque tem muita coisa da vida que a gente consegue perceber só por observação mesmo, né? Nessa viagem pra Ásia que eu fiz, eu experimentei muito isso e foi legal que os missionários que estão lá se preparando pra morar lá na Tailândia, eles têm aprendido sobre isso. É o observação cultural, que chama. De você chegar num lugar e você ficar só olhando por uns 5 minutos, tentar concluir. Teve uma vez que a gente chegou num templo budista e o templo tem o prédio lá, né? Onde acontecem as reuniões deles lá e tal, mas o templo tem outras áreas dentro do pátio, né? E tem um lugar que tem uma chaminé. Daí eles falam pra mim, o que você acha que acontece lá? Aí eu falei, não sei e tal, né? Ele falou, não, olha, fica olhando por 1 minuto aí você tenta concluir. Aí eu vi, tinha a chaminé, tinha um espaço para as pessoas ficarem lá. Por que é a chaminé? Será que eles fazem churrasco? Não, eles não fazem churrasco. Eles devem queimar alguma coisa e tal. Aí ele me deu uma dica, né? Você reparou, você achou algum cemitério aqui na Tailândia? Eu falei, rapaz, não tem cemitério. É lá que eles cremam as pessoas. Então, assim, é muito legal se você tem um pouquinho de paciência e consegue observar, você consegue concluir coisas que muitas vezes passam despercebido, né? Olha, se tem uma lição que a gente pode tirar desse livro é essa. Olha isso. Voltando pra
a estrutura do livro, né? Um livro, na verdade, são 2 livros juntos, né? A primeira metade é focado aí no Sherlock, no Watson e no assassinato, e aí na metade dele o Sherlock Holmes pega o assassino. Pega e fala, tipo, de onde você tirou esse cara, Nossa, né? mas por que esse cara é o assassino? Não teve indício nenhum que ele era o assassino. E aí né? ele fala, vou explicar, e termina. E aí, Essa parte ele não explica nada. Aí você fala assim, ele deve ter explicado e tal. Eu falei, nossa, que burro, né? Em vez de contar pra gente, fica por isso mesmo. Inclusive, eu achei que fossem 2 casos diferentes. Não, exatamente. Quando começa outra história... começa o parte 2 do livro. Aí muda o narrador, é um narrador em terceira pessoa, começa a contar de um cara e uma menina que estavam quase mortos nos andando Estados no Unidos, deserto. né? Sem contar isso, porque a gente tava na Inglaterra até então, de repente, uma história no meio do deserto, entre as montanhas. Muitos anos antes. Aí é uma outra história que tem, a princípio, você nem vê link com nada. E demora, né? Ela é longa. Demora São os pra 3 caramba. capítulos, 4 capítulos. Do livro, assim. 4 capítulos que você fica assim, e onde vai dar isso? Cadê o Sherlock Holmes, né? Será que eles enxertaram? A minha sensação era, será que eles enxertaram esse livro aqui só pra ele ficar mais grosso, sabe? Tipo, uma outra história do Arthur Conan Doyle só pra encher linguiça? Que nem tem nada a ver com detetive, né? Não, eu até achei que fosse uma história do Sherlock Holmes, mas eu achei que fosse outro caso, sabe? Eu achei que fosse a construção da história. Então, mas tava demorando. Eu até tava achando, uma outra história do Sherlock Holmes. Ele vai aparecer a qualquer momento. Ele vai aparecer nos Estados Unidos, não sei porquê, mas vai aparecer lá, né? E assim, a história ia passando e ia ficando cada vez mais longe de Sherlock Holmes. Eu falei, não tem nada a ver essa história. Não, gente, uma associada me chamou e falou, eu acho que esse livro tá com problema. Aí eu, não, por quê? O que tá acontecendo, né? Aí ela, então, é porque acabou assim, no meio da história e tá começando outro livro. E eu ainda tava lendo. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí eu li, aí eu falei pra ela, olha, pode continuar lendo, tá tudo certo, é assim mesmo. Vai ficar tudo bem. Na verdade, ele tá contando a história do assassino, né? Sim, exatamente. a história do assassino. E aí lá no fim, ele não vai precisar explicar muita coisa, porque você já vai saber a história inteira que fez o cara cometer o assassinato e tudo, e é a graça. E aí no finalzinho, o Sherlock explica os links que ele fez pra, tipo, enxergar tudo isso, que foi outra história que a gente tava lendo e não entendia nada, e o Sherlock Holmes tinha entendido tudo, né? Então, mas o legal é que assim, que mesmo nessa segunda parte, sendo uma história que a gente acha que tá completamente desconexa, é uma história sensacional. Isso, Nossa, é muito envolvente. É uma história muito envolvente. É muito legal, muito, muito legal. Eu até pensei, sabe? Eu falei, não tem nada a ver com Sherlock Holmes, mas eu tô achando bem legal isso aqui. Diz aí se não lembrou a Jane Austen. Não tem nada a ver. O que eu achei legal é que eles usaram situações e pessoas que realmente existiram, né? Eles usaram a cidade de Salt Lake City, né? Que foi onde a comunidade dos Mormons cresceu nos Estados Unidos, né? Cresceu do tipo de... ficou abastada, né? Porque já existia. E eles usaram também o nome do pai deles, né? Lá, o Young. Brigham Young. O profeta? Que Essa parte eu não sabia, né? Não, ele realmente existiu. O Fernando que me contou isso. O Fernando, meu esposo, ele gosta muito de história e tem um musical nos Estados Unidos que chama The Book of Mormons, o Livro dos Mormons. E conta exatamente essa história do início, de como a comunidade mormon, que estava sendo perseguida, foi pro meio do deserto em Utah e construíram Salt Lake City. Que da hora. Então, é muito legal, porque o Conan Doyle, ele usou situações que realmente existiram para construir todo o contexto. Muito então, legal. O que a gente lê do que acontecia lá com os homens que sumiam durante a noite, aqueles que estavam indo contra a religião, realmente ocorreu. E o mais impressionante pra mim é que o livro foi escrito em 1887. E o cinema foi criado só em 1900. E é impressionante como a gente vê uma história de filme passando na nossa mente. É um roteiro incrível, assim, de como se conta uma história, de como se prende aos personagens. É claro que o cinema bebeu nessa fonte, mas a gente tem muito mais... Eu tenho muito mais experiência com filmes do que com livros, com histórias como essa e tal. E é muito impressionante, porque se esse livro tivesse sido escrito 100 anos depois, você falaria, é muita influência das histórias do cinema e tal. Mas daí aqui você vê como que a construção do personagem é esse parênteses que se faz dentro do filme pra contar uma outra história, é coisa de diretor renomado, assim, de diretores gênios que conseguem abrir uma história no meio da outra e depois conectar as duas de forma brilhante. Eu acho isso muito legal nesse livro. Não, e é tão brilhante porque tem toda a história, né?
né, do cara que tava com a menininha no deserto e toda a família morreu. E aí depois eles são salvos pelos Mormons. E aí eles vão pra Salt Lake City. Aí eles têm a casa lá, o terreno. E aí você vai vendo toda a narrativa e tal. E aí quando vai chegando lá próximo do final, você já encaixa tudo na cabeça. Assim, eu não sei vocês, mas pra mim foi encaixando. A hora que ele chegou em Londres, eu falei, é isso! É isso! E aí eu falei, pronto, já entendi quem é o assassino, agora já entendi tá tudo na Europa, e tal. faz sentido, né? Não, Lembrei que eu a hora que Eu ele já tinha vai pra matado bem antes por causa dos nomes, né? Exatamente. Foi onde eu comecei a. A hora que apresenta os entender. 2 filhos Mormons O Drebber, lá e o nome é igual, eu falei, Nossa, eu nem me toquei. eu lembrei Não, do porque eu já nome fui do procurando Drebber. a ponta o tempão, né? E não achava nunca. Eu achei, falei, acho que... Então, a hora que apareceu o Drebber, né, que é um dos caras, só que até então eu achei, falei assim, não, deve ser filho, sabe? Alguma coisa assim. O Drebber, o E aí nome ele dele já quer- tinha sido citado, então, no livro? Eu não tinha no reparado. começo. Já. Ah, É a minha mania de aparecer personagem, eu já fazer marcação no livro pra... entendi. Pra já E ir aí quando captando. aparece um nome novo, eu vou onde eu marquei personagem pra... esse aqui já falou, esse aqui não. Só não funciona no Dostoiévski, que tem 3 nomes pra cada Nossa, personagem. cara, Não, eu Realmente. fiz isso aí lá, foi fundamental. Não, no Dostoiévski eu anotei no papel, sério mesmo. Eu ia acompanhando, essa aqui já parece, tá, essa daqui é a mesma que essa daqui, então tá bom. E aí a hora que a gente fecha, assim, o ciclo da narrativa, eu falo, cara, que da hora, é muito legal. Que história, muito bem amarrada. É uma diversão gostosa, né? Porque é um momento pra você relaxar, como você assistir um filme. Você pode Isso. tirar uma liçãozinha ou outra, mas essa não é a intenção do livro. É você se conectar com uma realidade diferente e viver aquela experiência. E vocês se ligaram que o hack, que é o vingança em alemão, não tem nada de alemão na história? Pois não, é. mas é isso só uma foi palavra. fundamental pro Sherlock Holmes matar. Que era só Foi uma fundamental. pista jogada fora. Porque assim, tá escrito Reich lá na haste na parede, né? Só que ele falou que a forma como foi escrito, tipo, não é uma forma que alemão escrevem as letras. Por exemplo, Isso. o A não é daquele jeito que escreve o A. Então ele falou, esse cara não é alemão que escreveu, então ele só tá querendo despistar, então isso não tem nada a ver. Sim. Então, tipo, isso foi fundamental pra isso, né? Legal demais. E aí o negócio da aliança foi realmente um relaxo do assassino, né? Que ele perdeu a aliança lá. É muito louco. E assim, esse livro me prendeu muito mais do que o Viagem ao Centro da Terra. O Viagem ao Centro da Terra, assim, foi gostoso de ler, mas eu achei ele com muito detalhezinho que às vezes me dava sono, sabe? E às vezes me fazia dispersar da história. Esse esse daqui, livro é rápido, né? principalmente, É tudo- esse é muito rápido. Esse, principalmente a segunda parte, depois que faz toda a introdução e a apresentação do lugar, porque fala montanha alta, montanha baixa, terreno, ar quente, vento, aí ficam umas 3 páginas falando como que é o lugar, né? Depois que passa essa parte falando dos desfiladeiros, não sei o que tem, e aí entra na história dos dois mesmo, do pai e da filha, né? Que ele acabou virando um pai pra ela. Cara, aí foi uma sequência, assim, de... Meu Deus, eu preciso parar pra fazer almoço, meu Deus, eu preciso parar pra dormir, eu preciso parar pra tomar banho, eu não quero, eu quero continuar a história. E é assim, aí teve um dia que eu acordei mais cedo pra terminar de ler o livro, e aí o Daniel acordou, meu caçula acordou, veio, deitou no meu colo e falou, filho, deita aqui, deixa sua mamãe terminar de ler mais um pouquinho. Porque assim, era bem naquela parte da contagem regressiva, sabe? Do casamento. E aí a hora que chegou no dia 1, daí o Daniel acordou e aí aparece o cara deitado no chão e eu, não, Dani, espera um pouquinho. Então isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E o seriado não estraga nada, porque não tem nada, nem de Mormon, não tem nada no seriado, né? Nada. Então, é que o seriado tem a primeira parte, né? Mas eu não sei Mais se o ou segundo menos. episódio tá relacionado com o livro também. Não. Cada episódio é uma história do Sherlock Holmes. Tá, entendi. E Então- aí, assim, tem uma linha mestra, mas muito pouca coisa. Que em tese você poderia até assistir soltos os episódios. Ô, Dri, só pra contar, você falou do seu filho que acordou e tal. Eu tô fazendo um curso, então eu tô pegando o ônibus todo dia. Eu tava lendo o livro e tava, nossa, numa parte mais emocionante, eu dentro do ônibus, só prestando atenção pra não perder o ponto, o meu ônibus quebrou. E eu só percebi que ele quebrou depois que todo mundo tinha saído, só fiquei eu. E eu saindo. Aí o cobrador, desce, moça, o ônibus quebrou. E eu, nossa, que vergonha. Eu já tava comemorando. Eu comecei a conseguir ler mais, né? Muito bem, gente. Passamos por Arthur Conan Doyle. Foi uma experiência muito legal, um mês mais leve, que a gente tava muito cheio de coisa, né? A minha viagem,
todos os compromissos com o impulso, a correria toda que a gente tava aqui, deu pra encaixar um livro mais leve, que a gente não precisava, assim, tá com o cérebro muito conectado, né, pra entender tudo. Não era um livro altamente teológico, mas a gente não pode viver só de água com açúcar, a gente precisa ir pra sustância. E no mês de outubro, para gravarmos em novembro, nós vamos ler algo muito mais pesado. Só um pouco mais. E nem é grande o livro, né? Mas eu sei que assim, vamos ter que ler aos pouquinhos para conseguir absorver, porque nós estamos falando de Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. E eu gostaria de dar uma dica aqui pro pessoal. A gente tem um podcast gravado sobre a biografia do Bonhoeffer. E, cara, eu acho que vale a pena ouvir o podcast antes de começar a ler o livro, viu? Isso, sim. É bem interessante mesmo, um dos podcasts clássicos. Eu lembro da participação do Alex, né, do PTCast, que ele ensinou a gente a falar direitinho Bonhoeffer. Porque todo mundo fala Bonhoeffer. Mas se você falar Bonhoeffer. Se você falar Bonhoeffer, tá de bom tamanho. Ô, Paulinho, linka no post aí o podcast lá pra gente. Pode deixar, linkarei. E esse é um livro que também faz parte do top 10 dos 100 livros que todo cristão deve ler. Então, assim, a gente quer ler esse livro, a gente vai ler esse livro, a gente vai gravar sobre ele no próximo podcast, porque esse livro, além da nossa amizade e parceria com a Mundo Cristão, que nos enviou esse livro antecipadamente para nos prepararmos, ele também veio no kit do Clube Ictus deste mês. Olha isso! Ou seja, nós temos agora 2 livros e podemos ler ao mesmo tempo, não precisamos ficar disputando o livro aqui em casa, né, esposinha? É verdade, gente. Olha, e se você não leu esse livro ainda, vamos ler junto com a gente. Eu não li, eu confesso. Então a gente vai ler junto agora. E assim, tem uma dica, assim, de amigo. De ouro! Coração para coração. Este livro está disponibilizado gratuitamente em áudio no Spotify. Olha só. Procura por Discipulado no Spotify, você pode ouvir primeiro fazendo outras coisas. Podcastirmãos.com, escuta a biografia do Bonhoeffer, e aí depois você procura o livro do Depois acessa Bonhoeffer. clubictus.com.br, assina um dos nossos planos, que agora tem plano infantil. Exato. E depois você vai atrás do livro de graça. Você tem muitas tarefas para fazer. Você tem muita coisa pra fazer. Fala nisso, estamos ansiosos aqui pelos kits, viu? Pelo Clubinho Ictus, a gente vai fazer o unboxing com as crianças, gente, hein? vocês não têm noção. A gente chega com o carro na portaria, a porteira fala, Daniela, tem pacote aqui. Aí os meninos, o Clubinho Ictus. Aí não é. Aí eles ficam... Sério, pelo menos umas 4 vezes eu já escutei esse. Não, eu acho que a parte legal do clube é isso, né? Esse negócio Cara, presente, muito legal. surpresa inesperado todo mês. Então, para conhecer mais sobre o Clube Ictus, entra lá em clubeictus.com.br ou clica no link aqui no post, adiciona o cupom IRMÃOS para ter 10% de desconto no primeiro mês e faça parte desse clube de assinaturas junto com a gente para poder ler livros junto com a gente e acompanhar essa jornada deliciosa da leitura de livros variados indicados por peixes grandes, por pessoas que conhecem bem do que estão indicando. E se você tem vontade de ler, leia. Não vem com essa desculpa de, não tive tempo pra ler. Só prioriza a leitura, tá bom? Porque nós aqui, todos nós não temos tempo para nada nessa vida. Todos nós temos filhos. Mas sempre tem aquele momentinho de manhã, na hora que você vai fazer um cafezinho. No banheirinho. O banheirinho, por exemplo, eu já não levo o meu celular pro banheirinho. Sempre tem uma literatura lá me esperando. Então, é isso aí, fica a dica.